ao Centro Espírita Paulo de Tarso, convidar todo mundo no primeiro momento a fechar os olhos, a acalmar os corações, a nos desligarmos da nossa atividade diária, para podermos concentrar o nosso pensamento na Palavra de Deus, por meio dos ensinamentos de Jesus. Amado Mestre, assim como o Senhor disse que 2 ou mais, quando estivessem reunidos em vosso nome, vós estaria entre nós, nós sentimos a sua presença. Agradecemos aos mentores e trabalhadores dessa casa por tê-la preparado, por ter ambientado, por ter criado todas as energias positivas para que podemos estar ouvindo a palestra do dia em vosso nome. Que seja sempre feito a sua vontade. Graças a Deus. Meus irmãos, no dia de hoje nós vamos falar sobre o capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Para começar a falar desse capítulo, primeiramente, vamos fazer algumas definições prévias. Primeiro, o que é Deus? Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E o que é Mamon? Mamon é um termo bíblico que ele é utilizado para falar sobre a riqueza material, sobre os bens materiais, mas de uma forma um pouco pejorativa, na qual ela fala sobre a influência degradante da riqueza material na pessoa, nos homens e nas mulheres. Ou seja, para compreender como não se pode servir a um e ao outro, é necessário voltar lá no começo da criação. Como a gente sabe, Deus criou o céu, Deus criou as estrelas, criou o planeta, nos criou e Ele continua criando eternamente. Ele sempre criou e Ele sempre vai continuar criando eternamente. Quando Ele cria, Ele espera que a sua criação ela tenha um propósito. Ele espera que a sua criação ela tenha um sentido naquele universo que Ele está criando. Deus, então, Ele não para de criar. Ele também cria, mas Ele cria permitindo que a sua criatura também possa fazer criações. Então, se nós olharmos para nós homens, nós mulheres, nós também criamos. Nós criamos, por exemplo, essa cadeira que você está sentado. Nós criamos esse microfone que eu estou utilizando aqui. Então, Deus permite que a sua criatura também crie. Mas há uma grande diferença entre a criação de Deus e a criação da sua criatura, que no caso, os homens, que somos nós que nós estamos falando. A criação do homem, aquilo que nós produzimos, aquilo que a gente projeta, que a gente implementa, que a gente executa, ela foi feita para nos servir. Então, uma cadeira, ela foi feita para que eu possa sentar, para que eu possa utilizar ela. Deus, Ele cria para dar liberdade à sua criação. Então, há uma diferença muito grande. Nós criamos algo para nos servir, para que nós pudéssemos utilizar. Deus cria as coisas, os objetos, as pessoas, os animais, para que eles tenham liberdade. Então, essa é uma grande diferença que vai pautar basicamente o que a gente está falando aqui hoje. Deus dá a todas as suas criações, então, liberdade. Uma vez que a sua criação ela tem liberdade, ela tem autonomia. Ela pode decidir, ela pode escolher entre uma coisa e outra. Se, por exemplo, a gente vai numa loja e compra aqueles robozinhos de limpeza e você coloca ele para limpar a casa, você liga ele na tomada, ele te reconhece, ele olha para você e fala: não, eu não gostei de você, eu não vou limpar a sua casa, eu não quero fazer isso. Isso não acontece. O que acontece é que aquela máquina foi feita para me servir e ela vai servir para minha casa. Deus, quando Ele cria, Ele paga um preço muito alto por dar liberdade para a sua criação. E qual que é o preço alto que Ele paga por isso? É o fato de que a sua criação pode rejeitá-lo. O que eu estou querendo dizer com isso? Quem é pai, quem é mãe aqui, você tem o seu filho. Imagina quando ele crescer, ele te rejeitar. Mas é isso que Deus dá. Deus dá liberdade para que a sua criatura ou o sirva, ou, como eu vou utilizar um outro termo, ou adore a Deus, ou o rejeite a Deus. Calma, eu vou explicar um pouquinho mais como que isso funciona.
A liberdade, então, ela está associada com autonomia e consequências. Então perceba, Deus apenas não cria, Ele cria e dá liberdade. Mas essa liberdade, e essa que gera uma consequência de uma autonomia para a sua criatura, está fundada dentro de um conjunto de leis e regras que regem todo o universo. Uma vez que você é livre, uma vez que você é autônomo, uma vez que você toma as suas próprias decisões, as consequências dessas decisões estão diretamente relacionadas com as leis que Deus criou para regir o universo. Ou seja, há consequências. Diferente para um robô, se ele não quer funcionar, simplesmente leva na manutenção, troca, joga fora. Para a criação de Deus, há consequências diretas para a própria criatura, baseado nas escolhas que ele toma a partir da sua própria autonomia. Nesse ponto, eu tenho que voltar lá no começo, pegar o Velho Testamento, lá na criação do mundo, em Gênesis, especificamente no capítulo 3. Deus deu liberdade de escolha para a sua criação, no caso, nós, a humanidade. Ou seja, Ele disse a Adão e Eva: não coma do fruto proibido. Mas em nenhum momento Ele proibiu que isso acontecesse. Ele apenas deu uma dica, Ele deu um recado. E o que Adão e Eva fizeram? Foram lá e escolheram por comer o fruto proibido. Houve uma escolha. A escolha de comer o fruto proibido foi rejeitar a Deus. E Deus ficou bravo, Deus ficou triste com o filho dele, com a criatura dele, tomando essa escolha. Uma vez que ele tomou essa escolha, houve consequências, a expulsão do paraíso. Acontecendo isso, Deus deu liberdade à sua criação para tomar as suas decisões, e a sua criação o rejeitou. Como houve a rejeição, há automaticamente as consequências que são ditas para ele. No Evangelho, segundo o Espiritismo, na página 281 desse mesmo capítulo, é dito: ao dar ao homem o livre-arbítrio, quis ele chegasse, pela sua própria experiência, a discernir entre o bem e o mal, de maneira que a prática do bem fosse resultado dos seus esforços, da sua própria vontade. Ele não deve ser fatalmente levado nem a um nem ao outro, pois então seria um instrumento passivo e irresponsável como os animais. O que ele está querendo dizer com isso? Deus pode nos dar as dicas, pode nos dar as orientações, mas a escolha é sempre da criatura. Assim como Adão e Eva escolheram o pecado, nós também temos as nossas livres escolhas individuais que nós podemos fazer e temos as nossas consequências. Ou seja, Deus então, Ele espera não que nós sirvamos necessariamente a Ele, mas que nós o adoremos. Existe o termo servir e existe o termo adorar. Adorar a Deus é amá-lo de forma infinita, saber que Ele é o nosso Criador e saber que é por Ele que nós vamos conseguir a nossa própria salvação. Em João, capítulo 4, versículo 23 a 24, Deus explica isso. Ele fala que Ele espera ser adorado em espírito e em verdade. Isso corrobora com o que eu acabei de ler aqui no Evangelho. Ou seja, Deus espera ser adorado sem imposição, sem obrigar que nós o adoremos, e por vontade própria, por nossas próprias escolhas, por nós escolhermos que isso é o melhor para nós servirmos a Deus. Mas a sua criação, então, Ele dá liberdade, e a rejeição, então, é uma opção. Então a sua criatura, ela pode escolher entre servir, adorar a Deus, ou servir e adorar a Mamon. Quem que então é Mamon? Mamon nada mais é do que a riqueza material. Tudo aquilo que é degradante relacionado àquilo que nós vivemos no planeta Terra e que está relacionado às posses, matérias e gozos que nós temos dentro do planeta. Assim como qualquer pai, Deus sofre por isso. Ele não quer ver o filho dele em sofrimento. Qualquer um que seja pai, que seja mãe, você quer o melhor para o seu filho. Você pode passar as melhores instruções, você pode plantar a melhor semente, mas a decisão vai ser dele. E essa decisão ela vai ser baseada no quê? Nas experiências de vida que cada um vai ter ao longo das anteriores e das futuras vidas que nós teremos diante das nossas encarnações. Adão e Eva fizeram a sua escolha. Qual que foi a consequência para a humanidade?
o pecado no mundo, a perda da inocência, a expulsão do jardim do Éden, as dores e os sofrimentos. Foi convidado a viver então em planetas que eram primitivos, planetas que tinham o começo da vida, o começo da experiência. Como consequência, as gerações que vieram posterior a eles eram gerações de homens e mulheres extremamente raivosos e odiosos pelo mundo, semelhante a animais, em que matavam, em que não tinham sentimento, em que não tinham amor pelo próximo. Ocorriam assassinos, traições. Era assim que era o mundo pós-expulsão do paraíso. Veio o dilúvio e, por meio da água, houve a transformação daqueles espíritos. Aqueles que não se adequavam foram convidados a ir para outros planetas que se adequavam a eles. E aqueles que se adequavam continuaram no planeta, se tornando um pouquinho melhor, um pouquinho menos animalescos quando comparados com aqueles anteriores. Moisés vem alguns séculos depois, ensinando para esses espíritos já um pouquinho mais amadurecidos conceitos básicos, como, por exemplo, não matar o próximo. Em caso de uma desavença, em caso de uma briga, como os animais fazem, um vai e devora o outro, um vai e mata o outro. Moisés trouxe uma instrução muito simples: você não pode matar o seu irmão, você não tem esse direito. Jesus, alguns séculos mais para frente, complementa: você não pode matar, mas você deve também amá-lo, mesmo ele sendo seu inimigo. Perceba então que a evolução da humanidade no planeta, ela está muito relacionada a escolhas daquilo que você toma e que você vive em relação a isso. É fato que ao longo do tempo a humanidade evoluiu, assim como o próprio planeta. Se aqueles espíritos que estão nesse planeta, eles acompanham essa evolução do planeta, eles permanecem. Se eles não acompanham, eles são deslocados para locais específicos, onde eles vão dar continuidade de acordo com o seu grau evolutivo. Mas os dois evoluem. Se eles não se adequam, eles são movidos para os locais específicos onde eles devem permanecer. Mesmo assim, 3 fatos ainda ocorrem durante todo esse processo. O primeiro: Deus dá sempre liberdade à sua criação. Ele sempre deu e Ele sempre vai dar. Deus espera ser adorado. Ele não programa nós para que nós o adoremos. Ele vai dar todas as condições para que possamos aceitá-lo ou rejeitá-lo. E dessa forma, nós ganhamos a liberdade de rejeitá-lo. E quando nós rejeitamos a Deus? Quando nós não escolhemos Ele como sendo o nosso mestre. Assim como Deus espera ser adorado, o homem também, no fundo da sua alma, há uma necessidade de adoração. E a escolha fica sendo dele, se ele vai adorar ao seu Criador ou às criaturas que ele também criou. E quando ele então escolhe adorar a algo que não é o seu Criador, nós estamos falando de Mamon. Nós estamos falando então da riqueza material e tudo aquilo degradante que ela traz como consequência. E como que a gente pode então avaliar se nas nossas atitudes hoje, nos tempos modernos, se nós estamos adorando, servindo a Deus, ou se nós estamos servindo as riquezas materiais? Basta nós olharmos para o nosso coração. Aonde tiver o nosso coração, é onde vai estar o nosso desejo, a nossa vontade. O que move o espírito na sua evolução é a vontade. Aonde tiver o seu desejo e a sua vontade, é onde ele vai estar adorando. Se ele vai estar adorando a Deus ou se ele vai estar adorando Mamon. Avançando agora para o Novo Testamento, eu trago 2 parábolas que versam sobre isso. A primeira é do homem rico, em Lucas capítulo 12, versículo 16 a 21, em que havia um homem que ele era muito rico, ele era um fazendeiro, ele tinha muitas terras, e por uma sorte ou consequência do trabalho dele, ele teve uma colheita muito abundante. Mas tão abundante que ele vendeu toda a colheita que ele tinha, ainda sobrou diversos grãos para ele armazenar, ele acumulou muita riqueza, e numa demonstração da sua grande riqueza, ele mandou destruir todos os celeiros que ele tinha, todos os silos, e construir silos nunca imaginados na vida, para armazenar toda aquela riqueza que ele havia acumulado, com aquela fartura, com aquela abundante colheita. E assim foi feito. Construíram-se silos, construíram-se celeiros tão grandes
que nunca tinham visto na vida, e quando ele terminou de ver aquela obra, com toda a riqueza material que ele havia construído, ele olhou para ela e falou: agora eu vou gozar dessa riqueza, agora eu vou desfrutar de todos esses bens que eu colhi. Naquela noite Deus apareceu para ele e disse: vós é tolo, morrerás essa noite e não terá nada de aproveitar, porque o que é da terra, o que é do homem, é do homem. A segunda parábola que eu trago para exemplificar é do jovem rico, que está lá em Mateus capítulo 19, 16 a 22, em que um jovem, provavelmente herdeiro, porque ele fala que ele era rico e ele era muito jovem, então para acumular uma riqueza tão grande, provavelmente veio de alguma herança, alguma coisa assim, ele seguia todos os mandamentos da Torá. Ele guardava o sábado, ele estava presente nos cultos religiosos, ele seguia as leis perfeitamente, e ele era muito rico, e ele se abusava daquela posição, tanto econômica, política, que ele tinha dentro da sociedade, e ele pergunta a Jesus: mestre, o que eu devo fazer para entrar no reino dos céus, se eu já sigo todas as leis que me são impostas? E Jesus responde para ele que: então faça o seguinte, pegue todas as suas riquezas materiais, venda todas elas, doe todo o dinheiro e me siga. Ele pediu isso. Aonde que está o problema nesses dois casos? O grande problema está na riqueza material? Está no acúmulo da riqueza material? Não necessariamente. O grande problema nesses dois casos está na relação que você tem com a posse, na relação que você tem com a riqueza material. O que Jesus quis dizer nessa segunda parábola? Ele quis dizer que aonde está o seu coração, é onde está o seu Deus. Se o seu coração está nos bens materiais, se o seu coração está na riqueza que você acumulou, que você acumula durante a sua vida, a sua estadia aqui no planeta Terra, é lá aonde você está servindo. Percebam, Deus dá liberdade de escolha para a sua criação, mas suas leis promovem consequências. Então, apesar de nós termos uma, abre aspas, liberdade, fecha aspas, as consequências dessa liberdade estão associadas diretamente com ele. Então, por que da riqueza material? Por que então existem algumas pessoas que são muito ricas e algumas pessoas muito pobres, né? Às vezes em situação de miserabilidade extrema? Deus, Ele quer que nós sejamos experienciados em cada uma dessas oportunidades. Uma hora você vai vir como rico, uma hora você vai vir como pobre, uma hora você vai vir como miserável e vai ascender a rico, uma hora você vai vir como milionário e vai ascender a miserável, porque Ele quer que nós vivamos experiências, e a partir dessas experiências que nós tomamos a nossa escolha, a quem que a gente quer servir, a riqueza material ou a riqueza espiritual. Então Deus não condena a riqueza, não há nenhum problema em ter posses, não há nenhum problema em ter riqueza material. O grande problema é enquanto que o seu coração se relaciona com aquela posse que você tem. E aí eu não estou falando que você deve ser milionário. Às vezes, mesmo tendo pouco, aquele pouco que a pessoa tem já é o suficiente para ela se agarrar de certa maneira aquele pouquinho que ela tem, que tem a mesma correlação com um milionário que tem muitas posses e assim por diante. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Ou seja, a riqueza e a pobreza são ferramentas para o progresso espiritual e moral de cada um dos indivíduos. O importante é o que se faz dela. Se você veio numa posição de muita riqueza e você distribui aquela riqueza para outras famílias, para outras pessoas, ou se você veio numa situação mais simples, mas mesmo com esse pouco simples, você tem você consegue também distribuir aquela pouca riqueza com as outras pessoas, é isso que fará a diferença da sua escolha, do seu comportamento em relação a ele. E quais são as qualidades morais, então, que estão associadas com isso, com a riqueza? Ou independente se é uma riqueza muito grande ou se é uma riqueza muito pequena. A generosidade, a capacidade de você ajudar o próximo, a solidariedade e a própria fraternidade. Como foi o João disse lá no começo,
que ele falou sobre a importância de você, ajudar o próximo, você está se próprio ajudando, é exatamente isso que está querendo dizer. O bom uso das riquezas materiais que você tem, que pode ser um castelo, como também pode ser simplesmente um simples relógio, um simples carro, é a coisa mais rica que você tem, mas você doa ele para ajudar as outras pessoas. Lembram-se do filme do Bezerra de Menezes? Um médico, quando ele se forma, a riqueza dele é o anel, ele mostrando que aquele é um advogado, acontece, ele pega o anel dele e dá para aquela pessoa, porque é mais importante servir ao próximo do que ter a sua própria riqueza material. Se Deus então dá a possibilidade da riqueza material, por que então a existência da pobreza e das misérias? Justamente por isso, porque Ele quer que nós vivamos experiências diferentes, e a partir dessas vivências de experiências diferentes, nós podemos tomar a nossa própria decisão de amar a Deus ou não. Para terminar, no Livro dos Espíritos, na questão 814, Deus é perguntado: por que Deus deu a riqueza a alguns e a miséria às outras? E a resposta é: para experimentá-los em situações diferentes. Ou seja, você virá, eu virei, nós viremos pobres, podemos ascender a ricos, podemos vir ricos, ascendermos a pobre, descendemos a pobre, certo? Para quê? Para que nós possamos experienciar essas vivências e a partir daí tomarmos as nossas próprias decisões. Ou seja, tudo para combater as nossas imperfeições. O grande objetivo de cada uma dessas experiências que nós vivemos é para que a gente possa compreender melhor o nosso Criador e compreender melhor a nossa situação evolucional. Ou seja, os abusos de toda a espécie cessarão por si mesmo quando os homens se dirigirem pela lei da caridade. Ou seja, a adoração a Mamon, ela vai terminar quando nós compreendermos que a lei da caridade é uma das leis que regem, são mais importantes perante todas as outras. O homem não possui de seu, senão aquilo que pode levar desse mundo. O que ele encontra ao chegar e o que deixa ao partir, goza durante sua permanência na terra. Mas desde que é forçado a deixá-los, é claro que só tem usufruto e não a posse. O que é então que ele possui? Nada do que se destina ao seu corpo e tudo que se refere ao uso da sua alma, a inteligência, os conhecimentos e as qualidades morais. Desta forma, nós combatemos as maiores chagas que corrompem o coração nosso atualmente no planeta, que é o quê? O egoísmo e o orgulho, seja na riqueza, seja na pobreza. Não importa se você tem um castelo ou se você tem uma casinha simples, é o seu coração que vai determinar como é, aonde está o seu egoísmo, aonde está o seu orgulho. É isso que vai fazer a diferença. Então a gente percebe que quando a gente simplesmente fala que não se pode servir a Deus e a Mamon, é um assunto às vezes mais complexo do que a gente pode imaginar. Não se trata simplesmente de seguir as leis que estão escritas, que foram deixadas. Se trata de viver e aplicar e compreender o uso dessas leis. O jovem que seguia todas as leis, mas o coração dele estava na riqueza material. A salvação não era para ele. O homem que tinha todas aquelas posses morreu na noite em que tudo terminou. Ele construiu o silo, terminou naquele momento. No dia seguinte ele iria viver aquilo, já não fazia mais sentido para ele. Mas nós vamos levar sim algumas riquezas quando nós partirmos, não as materiais. As materiais servem para a nossa experiência. O que a gente vai levar? As qualidades morais, a inteligência e o conhecimento. E aí nós seremos colocados, lembra aqueles desenhos de quando a gente era criança, de quando morre, você vai para o céu, aí São Pedro olha para a gente e ele vai fazer aquele julgamento, dizendo se você vai para o céu, para o inferno. Isso existe? São Pedro não vai estar lá esperando a gente. O que vai estar esperando a gente é alguém muito mais cruel do que São Pedro, a nossa própria consciência. Nós seremos colocados frente às leis de Deus e nos será perguntado: foi-lhe dado todas essas posses, foi-lhe dado todos esses recursos,
O que deles você utilizou em proveito próprio e o que você utilizou em caridade para com o próximo? E aí a nossa consciência que nos condenará ou nos absolverá de cada uma dessas situações que nós vivemos aqui. Mas lembre-se, não falo isso no sentido de temor. Lembre-se que Deus, Ele é amor, justiça e bondade. Nessa ordem, o amor ele vem em primeiro lugar. Então ele vai perdoar o filho dele, ele vai entender o filho dele, mas a lei e a justiça será aplicada independente daquele amor que foi dado para ele. Então, meus irmãos, nós terminamos aqui então a palestra de hoje falando sobre não servir a Deus e a Mamon. Procurei tentar ser da forma mais clara possível para explicar o que é um, o que é o outro e como que isso interfere nas nossas vidas. Vamos então agora nos preparar. Amado Mestre Jesus, obrigado por essa excelente oportunidade, meu Pai, de ler os seus ensinamentos em conjunto, para que possamos aprender e possamos refletir sobre cada uma das palavras que o Senhor nos passou e assim possamos amadurecer espiritualmente. Nos preparamos, Pai, agora de coração aberto para recebermos os passes que nos serão passados através dos fluidos positivos e de acordo com o nosso merecimento. Que o nosso coração, meu Pai, se torne uma bateria que receba todas essas energias e que possamos levar essa energia positiva para a nossa residência e compartilhar com aqueles que lá estão, seja nosso marido, esposa, filho, pai, mãe, inclusive também os nossos animaizinhos domésticos, para que eles também recebam todo esse amor que nos foi dado nessa casa. Muito obrigado, Mestre Jesus, que seja sempre feito a sua vontade. Graças a Deus.